Toda criança merece um cachorrinho, Marlene. Para de tratar ela como se fosse de vidro. Minha irmã Vanessa gritou isso na frente de 30 convidados, bem na festa de 9 anos da minha filha. Depois puxou o paninho rosa e enfiou um filhote de husky nos braços da Iris. A Iris tem alergia grave a pelo de cachorro. A família inteira sabia disso. Só 90 segundos depois de abraçar o filhote, minha filha caiu na grama, os lábios ficando roxos, lutando para respirar. Enquanto a ambulância levava a Iris, a Vanessa se virou para a plateia e falou, friamente: Bom, a festa acabou. Rafael, vem fazer o seu discurso de Princeton agora. Meus próprios pais ficaram parados na varanda e nem foram atrás da gente até o hospital. Eles não faziam ideia de que meu marido já vinha se preparando para esse momento em silêncio. Havia 11 dias. 3 horas depois, ele voltou por aquela porta da varanda com 3 policiais e nosso advogado. Meu nome é Marlene Vasconcelos, 36 anos. Se alguma vez alguém machucou seu filho, enquanto o resto da família ficou de braços cruzados, comenta Iris aqui embaixo e me conta de onde você está assistindo agora mesmo. Fica até o final, porque o que meu marido colocou naquela mesinha de centro não só expôs eles. Aquilo destruiu de vez a mentira em que eles viviam há anos. Curte e se inscreve no canal. Tem um cartãozinho plastificado na minha carteira, do tamanho de um cartão de crédito, com as bordas gastas de 4 anos entrando e saindo do bolso. Na frente, em letras de forma, está escrito ácaros, pelo de cachorro, castanhas, penicilina. Embaixo, o nome da minha filha. Embaixo disso, o meu celular. Eu já mostrei esse cartão para uma atendente de cafeteria na Alameda dos Anacãs, no Alphaville, porque a Iris tinha pedido um biscoito e eu queria conferir os ingredientes. A moça era jovem, olhou para o cartão, olhou para mim. Isso é para a senhora? É para minha filha, eu disse. Grau 3 de alergia a pelo de cachorro, o que quer dizer que um abraço no cachorro errado pode botar ela numa cama de hospital. O rosto da moça mudou do jeito que o rosto das pessoas muda quando um estranho finalmente entende. Ela devolveu o biscoito e pegou outro, de uma bandeja separada atrás do balcão. Fez isso em silêncio, sem drama. Eu já mostrei aquele cartão para minha irmã Vanessa exatamente 7 vezes. Ela tocou nele uma vez, quando perguntou por que eu tinha plastificado uma coisa tão feia. Nunca mais tocou de novo. É assim que eu quero que você entenda o começo dessa história. Não com um momento, com um cartão. Com uma mulher que passou 4 anos decorando tudo que a filha não pode tocar, não pode cheirar, não pode abraçar. Com uma família que via ela fazer isso e chamava de paranoia. A Iris fez 9 anos nesse mês de abril. Ela lê 2 anos acima do nível dela e guarda uma coleção de pedras numa caixa de sapato velha. A peça favorita dela é um pedaço de quartzo que achou num parque estadual quando tinha 6 anos. Chama de aboa. Quando fica nervosa, tira da caixa e encosta na bochecha. A Iris tem medo de sirene de ambulância. Pegou esse medo aos 7, indo para o hospital depois do casamento de uma prima, onde alguém levou um cachorro de acompanhante e ninguém nos avisou. A Iris está num plano rígido contra a alergia desde a pré-escola. Cada professora, cada mãe de coleguinha, cada parente foi avisado por escrito, 2 vezes. O plano de cuidado pediátrico dela diz, literalmente, nenhuma exposição a animal de estimação em casa ou em festa. Ela escreveu a lista de convidados do aniversário dela mesma. 6 amigas da escola e 2 bichinhos de pelúcia. A letra dela ia descendo para o final da página. Ela perguntou se dava para fazer a festa na casa da avó, no Alphaville, por causa do balanço. Eu disse sim pro quintal da minha mãe porque a Iris amava aquele balanço. Esse foi o erro que eu paguei caro depois. Minha irmã Vanessa é 4 anos mais velha que eu. Minha mãe, Zélia, chama ela de meu orgulho. Chama a mim, de minha filha criativa. Quando minha mãe diz criativa, a voz dela desce meio tom, do jeito que se fala um diagnóstico. A Vanessa é corretora de imóveis de luxo para uma imobiliária chamada Prisma, na região nobre de Alphaville. O Facebook dela lota toda vez que ela fecha uma casa acima de 2 milhões de reais. O marido dela, Eduardo, é consultor sênior numa grande consultoria em São Paulo. O filho mais velho deles, o Rafael,
Tinha acabado de receber a carta de aprovação em Princeton um mês antes do aniversário da Iris. A Vanessa postou uma foto da carta com a legenda emocionada. Nunca fui tão orgulhosa. Turma de 2030. Minha mãe me ligou gritando. Ele passou. Ele passou. Eu disse. Que maravilha. E falei sério. Ninguém da minha família jamais ligou para falar do prontuário médico da Iris com esse tipo de grito. Eu preciso te contar como é a casa da minha irmã, porque isso importa. A Vanessa e o Eduardo moram numa casa de 5 quartos, estilo colonial, dentro de um condomínio fechado em Morumbi. A garagem deles é daquele tipo em que nada está fora do lugar. A porta da frente tem uma aldrava em formato de leão que minha mãe deu de presente quando eles se mudaram. E minha mãe nunca deu esse presente para mais ninguém da família, nem para mim. Lá dentro, cada parede é pintada numa cor da mesma paleta neutra e suave. Tem um quadro emoldurado do campus de Princeton no escritório de casa da Vanessa. Ela comprou 2 meses antes de o Rafael ser aprovado. Eu tenho que dizer isso porque é verdade, ela já tinha certeza que ele ia passar. O quarto da minha filha, na nossa casinha de 3 quartos em Granja Viana, tem paredes que ela mesma escolheu. 2 são de uma cor que ela chama de céu dentro de um limão. Uma é branca, com um mural de montanhas que eu pintei porque a Iris pediu. A última parede tem uma prateleira de livros de capítulo, nível segunda série para cima, organizados pela cor da lombada, porque a Iris prefere assim. Minha mãe foi ao quarto da Iris 3 vezes em 9 anos. Minha mãe vai à casa da Vanessa umas 4 vezes por mês, há uma década. No Dia de Ação de Graças americano que a nossa família adotou como tradição, em novembro, 5 meses antes da festa, a Vanessa viu a Iris conferindo o rótulo de ingredientes numa caixa de pãozinho na mesa. Ela se virou para a mesa inteira e falou, alto o suficiente para chegar até a copa. Você mima demais essa criança, Marlene. Ela nunca vai ser forte assim. Eu disse, ela é alérgica, Vanessa. A Vanessa disse, ela é dramática que nem a mãe. Meu pai, o Osvaldo, balançou a cabeça como se ela tivesse dito algo sábio. Minha mãe suspirou aquele suspiro de quem é chamada para arbitrar uma briga de crianças que já deveriam ter crescido. Meu marido, o Rodrigo, não disse uma palavra para Vanessa. Só não tirou os olhos dela naquela noite, voltando para casa pela rodovia, paramos num posto perto de Sorocaba. O Rodrigo desligou o motor e ficou um bom tempo com as mãos no volante. Marlene, ele disse, eu não acho mais que a sua família seja segura para nossa filha. Eu falei que ele estava exagerando. Ele nunca mais tocou no assunto. Essa foi a última vez que eu subestimei aquele homem. No dia 27 de março, às 4 da tarde, a Vanessa postou a carta de Princeton no Instagram. Dia de divulgação das aprovações regulares. Minha mãe me ligou 9 minutos depois. Ofegante, do telefone da cozinha dela. Ele passou. Ele passou. Marlene, você entende o que isso significa para nossa família? Eu entendia exatamente o que significava. Significava que a Vanessa tinha um troféu de novo, e a minha família tinha uma manchete. Significava que o aniversário da Iris estava prestes a ser reorganizado em torno de uma aprovação em Princeton. Falei para minha mãe que estava orgulhosa do Rafael. Falei para Iris naquela noite, com carinho, que o primo dela tinha uma boa notícia. A Iris sentou de pernas cruzadas no tapete e começou a desenhar um cartão. 2 pirulitos de giz de cera e as palavras parabéns, primo Rafael em letras de forma. Guardou o cartão na primeira gaveta da escrivaninha. Eu vou dar para ele primeiro, mamãe. Antes até de abrir meus presentes, porque a vovó falou que hoje também é o dia dele. Ela concordou com a cabeça. É justo. 3 dias depois, numa segunda noite, a Vanessa ligou. A voz dela estava naquele registro que ela usa com clientes. Marlene, eu estava pensando, já que a notícia do Rafael veio bem antes do aniversário da Iris, por que que a gente não divide o dia? Uma tarde de família só, na casa da mamãe e do papai. Todo mundo vai estar lá mesmo. Eu estava em pé na pia, com as mãos molhadas, telefone no viva voz. Falei, a Iris queria uma coisa pequena na nossa casa. 6 crianças, bolo, talvez o chuveirinho. A Vanessa disse: você sempre transforma tudo em questão médica dela. Vamos só ter um dia de família normal. Eu falei: isso não é justo.
Ela disse: Marlene, a Iris adora o primo. Não faz ela ser o motivo dele não ter o momento dele. Minha mãe ligou 4 minutos depois. Minha mãe já sabia. Minha mãe já sabia antes mesmo da Vanessa. Ela disse: Marlene, faz isso pela família. Eu concordei. Passaria as 6 semanas seguintes revirando aquele pela família nas mãos, como uma pedra que ficava mais pesada cada vez que eu pegava de novo. A festa cresceu sem mim. Minha mãe assumiu o bolo. A Vanessa assumiu a decoração. O Eduardo encomendou um faixão de 2,5 metros numa gráfica em Batueri. Estava escrito Parabéns, Princeton Turma de 30 na faixa inteira. Meu pai topou fazer um brinde. Minha função designada era trazer a Iris com a roupa de festa. Foi a expressão que minha mãe usou. Trazer ela. O Rodrigo me perguntou uma noite, no início de abril, na bancada da cozinha: Quem está fazendo a lista de convidados? Eu disse: A mamãe e a Vanessa. Ele ficou quieto por um tempo que pareceu longo. Depois perguntou: A Vanessa vai trazer presente? Eu disse: Ela falou alguma coisa. Ele disse: Pede para sua mãe te mandar a lista de convidados. Eu pedi. Ela mandou. Eram 30 nomes, 22 do lado dela, 8 do lado do Rodrigo. Na metade da lista, perto do grupo da Vanessa e do Eduardo, tinha um nome que eu não reconheci. Dr. Fagundes. Achei que era amigo do Eduardo, não perguntei. 4 dias antes da festa, levei a Iris num shopping em Alphaville para escolher um vestido. Ela escolheu um lilás claro, rodopiou uma vez na frente do espelho. Mamãe, a tia Vanessa vai ser mais legal na minha festa? Claro que vai, eu disse. Eu ia me lembrar dessa promessa por muito tempo. Eu não sabia que, enquanto minha filha rodopiava na frente daquele espelho, minha irmã estava numa fazenda na zona rural de Extrema, Minas Gerais, assinando o recibo de entrega de uma filhote fêmea de husky de 12 semanas. Na semana antes da festa, o Rodrigo fez coisas que, na hora, eu não considerei importantes. Ele tirou uma quarta-feira de manhã de folga do trabalho para levar as 2 canetas de adrenalina da Iris no pediatra para uma consulta no mesmo dia. Perguntou, meio de passagem, se o Dr. Ronaldo podia passar uma receita nova de reserva, uma para ficar em casa e outra de backup para a festa. Mencionou que a gente ia numa reunião grande de família com um número desconhecido de convidados. O Dr. Ronaldo fez as perguntas de praxe e passou a receita. O Rodrigo dobrou o papel e guardou na carteira. Ligou para a seguradora de saúde numa quinta tarde. Perguntou do sofá num tom que eu não questionei qual era a franquia do nosso plano de saúde. Eu contei. Não perguntei por quê. Se eu tivesse perguntado, ele teria me contado. Ele não estava escondendo nada, estava apenas me poupando de carregar aquele peso. Ele falou com o Dr. Ernesto Salgado 2 vezes naquela semana, uma na segunda, outra na sexta. Do escritóriozinho no fundo da casa, com a porta fechada, eu ouvi a voz dele através da parede, na sexta. Só a forma da voz, baixa, firme, sem picos. Ele saiu do escritório e perguntou se eu queria pedir comida para o jantar. Buscou uma sopa num restaurante em Cotia. Não comentou sobre o escritório nem sobre a ligação. Eu me lembro do sábado antes da festa. A Iris estava treinando escrever o número 9 em letra cursiva, porque a professora tinha dito que cursiva era mais difícil que letra de forma. Ela escreveu 9 vezes numa folha e eu disse que ela estava melhor nisso do que eu. Ela disse: Você só tá falando isso. Eu disse: Não, não tô. É verdade. Ela sorriu. O Rodrigo, do outro lado da cozinha, estava lendo um papel impresso. Dobrou ao meio e guardou na gaveta onde a gente põe folheto de delivery. Perguntei o que era. Ele disse: Nada que você precise se preocupar agora. Eu confiei. Eu não sabia que, naquela gaveta, dobrado uma vez, estava um resumo do e-mail que a Vanessa mandou no dia 18 de abril. Ele tinha impresso 2 dias depois de receber, para existir fora do notebook dele. Guardou na gaveta dos folhetos porque confiava, corretamente, que minha mãe nunca olharia ali quando visitasse. Na manhã da festa, acordei com a Iris já acordada. Estava sentada em cima do edredom, segurando o cartão Parabéns, primo Rafael no colo, passando o polegar na dobra. O cabelo já estava escovado. Ela mesma tinha escovado. Mamãe, ela disse, eu quero dar para ele primeiro antes do bolo. A vovó falou que hoje também é o dia dele.
Eu sentei na beirada da cama dela. Disse que era uma ideia linda. Disse que ela era a criança de 9 anos mais gentil que eu já tinha conhecido. O Rodrigo entrou com um café para mim e 2 canetas de adrenalina no bolso do casaco. 2? Ele geralmente carrega uma. Eu notei. Perguntei. Por que 2? Ele disse, só por precaução. Eu acreditei nele. Ao meio-dia de domingo, 26 de abril, entramos na garagem dos meus pais, em Alphaville. A primeira coisa que vi não foi o bolo da Iris, foi a faixa. Parabéns, Princeton Turma de 30, esticada pela varanda, cobrindo metade da fachada da casa. A mesa do bolo da Iris tinha sido empurrada para o lado, com sombra do quintal, quase debaixo de uma jabuticabeira, onde a luz era ruim para foto. A mesa do Rafael estava no centro, na grama recém-cortada, ao lado de uma estação de drinks. Minha mãe saiu para nos receber com um vestido de linho. Abraçou a Iris rapidinho, beijou a testa dela e chamou o Rafael na hora para uma foto em grupo com 2 primos do Rodrigo. A Iris ficou na beirada do enquadramento, sem convite para foto. Segurou o cartão atrás das costas e esperou. Ele passou em Princeton. Dá para acreditar? Minha mãe disse para uma prima. A Vanessa saiu da garagem. Estava sorrindo daquele jeito que sorri em visita a imóvel à venda. Caminhava do lado de uma caixa coberta com um pano rosa macio. Piscou para o Eduardo do outro lado do quintal. O Eduardo não piscou de volta. Perto das 12h25, depois que os drinks já tinham circulado 2 vezes, a Vanessa carregou a caixa até o centro do quintal e colocou ao lado da mesa de bolo da Iris. Bateu palmas 2 vezes, alto, para chamar a atenção de todo mundo. Gente, antes da Iris abrir os presentes, a tia dela tem uma surpresa especial. Eu congelei. O Rodrigo se levantou da cadeira dobrável. Minha cabeça rodou por toda a lista de alérgenos que eu já tinha decorado. Minhas mãos não se moveram rápido o suficiente. Abri a boca. Vanessa, espera! Ela falou por cima de mim. Falou olhando para minha cara, na frente de 30 pessoas. Toda criança merece um cachorrinho, Marlene. Para de tratar ela como se fosse de vidro. Puxou o pano rosa como um mágico, revelando o truque. A Iris olhou para mim. Perguntou com os olhos. Eu não balancei a cabeça rápido o suficiente. O filhote pulou. A Vanessa pegou no colo e colocou nos braços da Iris. Iris, essa é a Nina. A Iris se ajoelhou. A Nina lambeu o queixo dela. A Iris riu, uma vez. Aquela risada de criança de 9 anos que engasga na garganta. O Rodrigo já estava atravessando o quintal. Aos 30 segundos a Iris tossiu. Minha mãe ainda estava sorrindo para uma foto. Meu pai ainda estava na varanda. Aos 60 segundos os olhos da Iris ficaram vermelhos. O Rodrigo chegou até ela. A Iris disse: Mamãe, meu peito. E eu já conseguia ouvir o chiado no topo da respiração dela. Aos 90 segundos, a Iris caiu de joelhos. O Rodrigo segurou antes da cabeça dela bater na grama. Ele enfiou a primeira caneta de adrenalina através do vestido lilás na coxa dela. Os lábios dela já estavam roxos. Eu corri. A Zélia ficou na varanda. A Vanessa deu um passo para trás, segurando a Nina contra o peito, como um escudo. O Rodrigo já estava no telefone. Hospital Santa Marta, pediatria, anafilaxia grau 3, pelo de cachorro. Ela tem 9 anos. 6 minutos depois, o SAMU estava no quintal. Colocaram a Iris na maca. O Rodrigo subiu junto. Bem antes das portas da ambulância fecharem, ele olhou para Vanessa por exatamente um segundo. Não disse nada. A Vanessa estremeceu. A ambulância virou na rua. As luzes vermelhas varreram as petúnias da minha mãe. Meus pais não se moveram da varanda. Nenhum dos dois desceu o degrau. Nenhum dos dois chamou o nome da Iris. Nenhum dos dois chamou o meu. Minha mãe manteve a mão no braço do meu pai. Meu pai colocou a outra mão no bolso. É ali que eu quero que você os veja. Congelados. E a Vanessa? A Vanessa subiu na varanda, ainda segurando a Nina, e pegou o pedestal de microfone que o Eduardo tinha montado para o discurso do Rafael. Virou para o que sobrou do quintal e falou, no microfone, numa voz que não tremia. Bom, a festa acabou. Rafael, vem fazer o seu discurso de Princeton agora. 5 convidados se levantaram. Foram para os carros. 14 ficaram, seja por educação, seja por choque. O Rafael se levantou devagar, olhou para o Eduardo e leu alguma coisa no rosto do pai. O Eduardo balançou a cabeça, quase imperceptível. O Rafael sentou de novo.
A Vanessa acenou de novo para ele subir. Vem, filho, não deixa isso estragar o seu momento. Uma campainha com câmera na varanda estava gravando cada palavra. Ninguém percebeu. Entrei no carro e segui a ambulância. No meio do caminho para o hospital, meu celular vibrou. Era o Rodrigo. Vai com calma. Eu tô com ela. Liga pro Salgado quando parar num sinal. Li o nome Salgado. Não entendi. Entrei no pronto-socorro pediátrico do Hospital Santa Marta, às 13h12. Uma enfermeira na recepção, uma mulher com o crachá escrito Cristina Vasques, encontrou meu olhar antes mesmo de eu falar o nome da Iris. Ela está estável, mamãe. Seu marido não saiu do lado dela nem um minuto. Eu balancei a cabeça. Não conseguia falar. Ela me levou pelo corredor. O cheiro do pronto-socorro é um cheiro que eu conheço agora. Clorexidina, látex, café frio esquecido num copo abandonado. Ela parou na frente do quarto 4. Antes de entrar, a Cristina disse baixinho. Ele pediu para guardarmos a via impressa da alta para ele. Não pediu mais nada desde que chegou. Eu não sabia o que fazer com aquela frase. Abri a porta. A Iris estava debaixo de um cobertor azul claro. Uma máscara de nebulização no rosto. A mão dela se levantou fraquinha quando me viu. Eu caí de joelhos ao lado da cama. Coloquei a mão sobre o pezinho dela, por cima do cobertor. Chorei pela primeira vez, sem alarde. As lágrimas caíram no lençol. Ela levantou a máscara meio centímetro. Mamãe, eu sei. Hoje é meu aniversário. Perdi o fôlego. Ela pegou no sono com minha mão ainda no pé dela. O Rodrigo estava encostado na parede do canto, notebook no colo. Não levantou os olhos. Estava digitando um e-mail para alguém cujo nome, na barra de endereço, começava com Ernesto. A médica plantonista, doutora Marisa Albuquerque, entrou por volta da 13h40. Tinha aquela calma de quem já contou muitas verdades duras para muitos pais. Anafilaxia grau 3, 2 doses de adrenalina, nebulização com broncodilatador. A saturação caiu para 82% na entrada. Está de volta em 96. Teve uma arritmia cardíaca breve, resolvida com a segunda dose. Ela vai ficar dolorida, vai ficar exausta. Está fora de risco, eu disse. Obrigada. A doutora Albuquerque colocou 2 folhas impressas no balcão. Disse: Esse é o relatório de alta. Eu gostaria que a senhora lesse a última linha. Eu li. Minhas mãos ficaram frias. Gatilho. Exposição direta a pelo de cachorro em paciente com sensibilização documentada de grau 3 desde 2021. A exposição era previsível e evitável. A doutora Albuquerque disse: Esse relatório não é para a senhora, dona Marlene. É para quem precisar ler. O Rodrigo se levantou, foi até ela. Eu queria uma segunda via. A doutora Albuquerque olhou para ele. Disse: Já imprimi uma. A Cristina voltou por volta das 2 para trocar o acesso da Iris. Enquanto trabalhava, falou sem olhar para cima. Disse: Se alguém trouxesse um filhote perto da minha filha depois de todo esse tanto de papelada, eu ia querer que soubessem que eu também vi. Então assinei o relatório como testemunha. O Rodrigo olhou para mim então. Olhou para mim pela primeira vez na noite inteira. Disse Marlene: Eu preciso voltar na casa da sua mãe. Tem uma coisa que eu preciso trazer de volta. Eu disse: Rodrigo, o que você andou fazendo nesses 2 últimos meses? Ele perguntou se podia falar comigo no corredor. A Cristina disse que sim, que ficaria com a Iris. Sentou na cadeira ao lado da cama e pôs a mão onde a minha estava, no pé da Iris. No corredor, o Rodrigo segurou minhas mãos. Falou bem baixinho. Me deu 3 frases. Há 11 dias, no dia 18 de abril, eu recebi um e-mail de um criador de cachorros no interior de Minas. Era para sua irmã. Ela digitou o meu nome errado. Eu venho guardando isso comigo desde então. Venho falando com um advogado chamado Ernesto Salgado desde fevereiro. Não sobre isso. Sobre a sua família de um jeito geral. Não te contei porque não queria que você carregasse esse peso se eu estivesse errado. Eu não estava errado. Não estou fazendo isso para punir ninguém. Estou fazendo porque a sua irmã pegou um microfone na varanda da sua mãe e disse para os nossos 30 convidados que a festa tinha acabado. Eu ouvi ela pela porta da ambulância, e eu tenho o papel que prova que aquele colapso não foi acidente. Eu olhei para ele. Disse: Quem você vai trazer? 3 policiais e o Salgado. Por que 3?
Porque não é só a Vanessa, é a sua mãe e o seu pai. Eu não chorei, não discuti. Balancei a cabeça uma vez. Se você já amou um homem que se preparou para um momento que você nem sabia que estava vindo, um homem que carregou um recibo no bolso por 11 dias para você não precisar carregar esse peso durante o aniversário da sua filha, você sabe exatamente o que aquele meneio de cabeça significou. Estou pedindo para você deixar a palavra Íris nos comentários, junto com a cidade ou o país de onde você está assistindo agora. Não por mim, pelas mães que nunca foram acreditadas na primeira vez. Fica comigo. O que o Rodrigo fez em seguida vai ficar com você. Deixa eu voltar um pouco, porque eu preciso que você entenda que isso não começou num domingo de abril. Isso começou 33 anos atrás, numa cozinha em Alphaville, numa mesa de fórmica cor de turquesa desbotada. Eu tinha 12 anos. Sentei naquela mesa fazendo dever de divisão num caderno de espiral. Meu pai estava na garagem com a Vanessa, minha irmã de 19 anos, ensinando ela a fazer baliza com o Fusca dele. Eu me lembro do som dos pneus contra o meio-fio. Me lembro do jeito que ela ficava dizendo: "Desculpa, pai." Fui até a janela. Falei: "Pai, quando vai ser a minha vez?" Ele não levantou os olhos. Disse: "Quando você for uma Vanessa." Eu me lembro de achar aquela frase estranha. Levei 24 anos para entender que não era uma frase, era uma regra. 14 anos depois, eu tinha 26 anos, noiva do Rodrigo. Minha mãe fez um jantar de noivado pra gente, na mesma casa. A Vanessa estava no meio do divórcio do primeiro marido, um homem cujo nome não importa para essa história. Ela chorou durante quase toda a entrada. Minha mãe me puxou para a cozinha depois do prato principal. "Não hoje, filha. Sua irmã precisa do espaço." A gente voltou para casa à tarde. O Rodrigo ficou quieto nos primeiros 20 minutos na rodovia. Depois, sem virar a cabeça, disse: "Marlene, a sua família transformou o seu noivado no divórcio da sua irmã." Eu disse que ele não entendia. Fiquei sem falar com ele por 3 dias. Ele nunca mais tocou naquele jantar, mas também nunca esqueceu. Eu ia aprender isso sobre ele tarde demais para sentir orgulho a tempo. Em agosto, quando a Iris tinha 5 anos, a gente tinha acabado de voltar da primeira ida ao pronto-socorro. A casa de praia da minha cunhada tinha um labrador que ninguém tinha nos avisado, e a Iris começou a quiar na varanda. A viagem resultou no diagnóstico: sensibilidade grau 3 a pelo de cachorro. O pediatra mandou a gente para casa com uma papelada mais grossa que revista. Liguei para minha mãe no caminho de volta. Contei o resultado do exame. Falei: "Isso é real, não é sazonal, não é algo que ela vai superar." Minha mãe disse: "Você tem certeza que é tão sério assim?" Fiquei um bom tempo sem falar nada. O Rodrigo estendeu a mão pelo console e apertou a minha. Imprimiu o resultado do exame 3 vezes. Um ficou na nossa geladeira. Um eu dei para minha mãe, dentro de um plástico. Na próxima vez que fui na casa dela, a geladeira estava vazia. Nem um imã, nem um papel. Ela nunca tinha colocado. No Natal daquele ano, a Iris tinha 6 anos e estava bem. A Vanessa bebeu mais do que costuma. Na hora de abrir os presentes, na frente de todo mundo, ela olhou para mim, do outro lado da árvore, e disse: "Algumas crianças não foram feitas para o mundo, Marlene. Talvez você também não." A sala ficou em silêncio por exatos 4 segundos. Meu pai riu fraco. "Vanessa, você tá bêbada." Minha mãe mudou de assunto. O Rodrigo não moveu um músculo do rosto. Naquela noite, na cama, ele pegou o celular e abriu o aplicativo de notas. Digitou 2 linhas e virou o telefone de cara para baixo, na mesa de cabeceira. 3 anos depois, ele ia abrir aquela nota de novo. Dizia: "Redefinir limite. Falar com advogado algum dia." Ele ligou para o Ernesto Salgado em fevereiro. Eu não sabia que ele tinha ligado para ninguém. Não sabia que ele tinha uma nota. Não sabia que, por 20 anos, cada vez que minha mãe me pedia para abrir mão de alguma coisa, pela união da família, o Rodrigo vinha contando. Eu não precisava contar. Eu me lembrava de todo mundo. O segundo casamento da Vanessa. O clube do livro de meia-idade da Vanessa que precisou da minha cozinha. O divórcio da Vanessa, de novo. A cerimônia de premiação de imóveis da Vanessa, onde sentaram a Iris sozinha na mesa das crianças.
11 desses episódios em 20 anos, todos começando com a mesma frase. Pela união da família, Marlene. Por favor. Quero te contar sobre um desses 11, porque acho que é o que você vai reconhecer mais rápido. O aniversário de 4 anos da Iris. Festa pequena no nosso quintal. 6 crianças da pré-escola dela. Fiz cupcake com confeitos coloridos porque a Iris nunca gostou de cobertura e queria algo mais crocante. Minha mãe chegou 2 horas atrasada. Quando chegou, entrou com uma caixa grande embrulhada em papel prata. Colocou na mesinha da varanda e disse: Eu sei que é o aniversário da Iris, mas eu preciso passar na casa da Vanessa depois. O Rafael tá com algum problema de barriga e a Vanessa está sozinha com 3 crianças. Então só posso ficar 45 minutos. Ficou 38. Foi embora antes da Iris apagar as velhinhas. A caixa na mesinha da varanda acabou sendo um jogo de blocos de madeira pintados à mão. Eram lindos. Também eram, eu descobri quando desembrulhei depois, um jogo que minha mãe originalmente tinha comprado para o Rafael, quando ele fez 4 anos, 7 anos antes. Ela tinha esquecido de dar para ele. A Vanessa disse para ela nem se preocupar. O Rafael já tinha crescido demais para blocos, então minha mãe reembrulhou para Iris. Eu não confrontei ela, essa era a versão de mim que eu fui durante 33 anos. O Rodrigo sabia. O Rodrigo tinha visto ela embrulhar. O Rodrigo não disse nada na festa. Falou uma coisa no carro, na volta para casa, depois que a Iris dormiu na cadeirinha, agarrada num bloco de madeira. Ele disse: Marlene, sua mãe reaproveitou o presente do 4º aniversário da neta dela. Eu disse: não é grande coisa. A Iris ama os blocos. Ele disse: sim, a Iris ama mesmo. Não é esse o ponto. Eu não perguntei qual era o ponto. Eu já sabia. Só não conseguia dizer em voz alta ainda. 2 semanas antes da festa da Iris, minha mãe deixou uma frase escapar. Eu estava na cozinha dela, guardando as compras porque as costas dela andavam doendo. Ela estava sentada na bancada. Falou sem querer. Você sabe que a Vanessa vai querer dividir o dia da Iris com o Rafael, né? Eu olhei para ela. Falei. A Vanessa ainda nem me ligou. Minha mãe percebeu o erro, se recuperou rápido. Bom, é só uma ideia que eu tive. 6 dias depois, a Vanessa ligou com a ideia do aniversário compartilhado. Fresquinha, espontânea, nascida do amor. Não tinha sido ideia da Vanessa. Tinha sido ideia da minha mãe. Minha mãe tinha plantado aquilo na cabeça dela. Foi nesse momento que eu entendi. Por 36 anos, a mulher que me chamava de filha criativa também era a mulher que escrevia as falas da minha irmã. O Rodrigo voltou para Alphaville com o salgado no banco do carona e os 3 policiais seguindo numa viatura descaracterizada. Eu fiquei no Hospital Santa Marta. A Iris estava dormindo. A Cristina ficou no quarto comigo. O Rodrigo mandou mensagem da estrada. Te ligo assim que resolver. A Cristina sabe que é para me chamar se alguma coisa mudar. O salgado, eu ia saber depois, falou com o Rodrigo só uma vez no caminho. Disse: Rodrigo, lembra do combinado. Você não levanta a voz, você não acusa, você deixa o papel falar. O Rodrigo me contou depois que, no caminho, ele pensou no tênis roxinho da Iris ainda largado na grama do quintal da minha mãe. Sabia que ninguém tinha pegado. Sabia que a Vanessa provavelmente tinha passado por cima. Sabia que minha mãe, mais cedo ou mais tarde, ia chutar para debaixo de uma cadeira sem nem perceber. Ele manteve as 2 mãos no volante e dirigiu exatamente na velocidade permitida. Estacionou na frente da casa dos meus pais às 16h15. A faixa ainda estava pendurada. O Rafael já tinha ido embora. O Eduardo tinha levado ele para casa 1 hora antes. 14 convidados ainda estavam lá dentro. Meu pai tinha acendido a lareira. Minha mãe estava no segundo copo de vinho. O Rodrigo subiu na varanda. O salgado veio atrás dele com uma pasta de couro marrom. Os 3 policiais pararam no início da escada. 2 fardados. O terceiro estava de blazer. O nome dele era Detetive Vinícius Bastos. O Eduardo abriu a porta da frente, olhou para o Rodrigo, olhou para o salgado, olhou para os policiais atrás deles. Sussurrou: Rodrigo, eu não sabia. O Rodrigo passou pelo Eduardo sem tocar nele. Foi direto para a sala. 14 rostos se viraram. Meu pai se levantou. Minha mãe colocou a taça de vinho na mesinha de canto com força demais. A base rachou. Ela nem percebeu.
Por 8 segundos ninguém falou nada. O Rodrigo foi até a mesinha de centro. Não olhou para ninguém. Ele me contou depois que, naqueles 8 segundos, imaginou a Iris debaixo da máscara de nebulização. Disse que foi a única forma de continuar calmo. O salgado ficou ao lado dele, a pasta ainda fechada. Quero que você imagine a sala do jeito que o Rodrigo viu. 14 adultos, a maioria no segundo copo de alguma coisa. 2 primas no sofá mais perto da lareira. Uma tia-avó da minha mãe, 91 anos, na poltrona, cochilando. Meu tio Duarte, perto da janela, segurando um prato com uma fatia do bolo intocado da Iris. A Vanessa na poltrona da lareira, com a Nina, que mordiscava a franja de uma manta decorativa. O Eduardo entrando atrás do Rodrigo, ainda parado na porta, com as mãos nos bolsos. Meu pai na lareira, bebendo um uísque que tinha se servido com mão pesada. Minha mãe na mesinha de canto, cuja taça tinha acabado de rachar, com os olhos fixos no Rodrigo como se nunca o tivesse visto antes, mesmo depois de 13 anos como genro dela. Meu pai tentou. Rodrigo, a Iris está bem? O Rodrigo não respondeu, fez que sim pro detetive Bastos. O Bastos entrou na porta. A Vanessa se levantou da poltrona. Estava sentada com a Nina no colo o tempo todo. Rodrigo, amor, ela está estável, né? Então isso é demais. Você está exagerando. Ainda segurava a taça de vinho. O vermelho lá dentro balançou, mas não derramou. O Rodrigo não respondeu para ela. Tirou o envelope do bolso interno do casaco. Colocou reto sobre a mesinha de centro. Não abriu ainda. Todos os olhos da sala foram para o envelope. Aí ele abriu. Tirou o relatório de alta. Colocou sobre a madeira. Apontou para a última linha. Olhou para Vanessa. A voz dele não subiu. Ficou mais baixa. Não. Foi você. O Salgado colocou a pasta ao lado do relatório de alta. Ainda não tinha aberto também. O Salgado disse: Senhor e Senhora Beaumont. Não, espera, os pais são Zélia e Osvaldo. Dona Zélia, seu Osvaldo, talvez fosse melhor sentarem. Tem mais 4 documentos. A mão da minha mãe começou a tremer antes mesmo dela terminar de ler a primeira linha. O Salgado tirou o primeiro documento. Colocou sobre a mesinha, direto embaixo do abajur de leitura. Não sentou. Leu de pé. 3 de abril. Vanessa reservando com Canil Fagundes, no interior de Minas Gerais. Reservando a filhote fêmea de husky, prefiro pronta com 12 semanas. Virou a página. 18 de abril. Vanessa pro Canil Fagundes. Ela se adaptou lindamente. Minha sobrinha vai pirar. A mãe dela é do tipo paranoica com alergia. Ela vai superar isso. Só precisa que parem de mimar ela. A Vanessa escorregou para a beirada da poltrona. A boca abriu, mas nenhum som saiu. O vinho dela inclinou no braço da poltrona. Ela não corrigiu. Meu tio Duarte, o do prato com o bolo intocado, colocou o prato devagar na mesa lateral. Olhou para Vanessa. Olhou para mim. Eu não via meu tio Duarte levantar uma sobrancelha havia 20 anos. Levantou uma agora, e não abaixou. O Salgado disse: Essas são as próprias palavras da senhora Vanessa, escritas para um vendedor de filhotes, sobre uma criança com sensibilidade anafilática grau 3 documentada. A Vanessa achou a voz. Isso é privado. Isso não vale como prova. O Salgado olhou para ela. Disse: Senhora Vanessa, a senhora digitou o e-mail do meu cliente na cópia por engano. Chegou na caixa de entrada dele às 10h42 do dia 18 de abril. Está com ele há 11 dias. Ele tirou o segundo documento. Pix da Zélia para Vanessa, 150, dia 10 de abril. Descrição, e eu cito: Pro grande momento da com emoji de festa. O rosto da minha mãe desabou. Ela disse: Eu achei que era para decoração. O Salgado colocou a nota fiscal do Canil Fagundes ao lado do comprovante do Pix. O filhote custou 111 Não existe nenhuma nota de decoração registrada. A senhora gostaria de revisar essa lembrança? Minha mãe não falou nada. Meu pai, na lareira, colocou o copo de uísque no mármore. Não pegou de volta. O Salgado abriu um notebook pequeno, mas não colocou som. Leu de uma transcrição impressa gravada pela campainha com câmera de vocês. 26 de abril, 12h41. Vanessa, no microfone. Bom, a festa acabou. Rafael, vem fazer o seu discurso de Princeton agora. 12h42. Vanessa. Vem, filho. Não deixa isso estragar o seu momento. 12h43.
Ausência de fala de Osvaldo e Zélia na varanda. Nenhuma resposta verbal. Nenhum movimento em direção à ambulância. 2 minutos e 18 segundos parados enquanto a neta era colocada dentro do veículo. Meu pai se levantou. Essa é a minha casa. Vocês não podem, essa é a minha campainha. O Salgado disse: sim, seu Osvaldo, a sua campainha, a sua conta. O seu armazenamento em nuvem, que o seu genro ajudou a sincronizar de novo, 15 dias atrás, a pedido da sua esposa. Uma cortesia que o aplicativo ofereceu durante o processo de pareamento. Ele aceitou. O senhor nunca conferiu as contas vinculadas. Meu pai sentou de novo. Parecia bem mais velho do que 5 minutos antes. A tia-avó da minha mãe, a de 91 anos, estava totalmente acordada agora. Tinha baixado o volume do aparelho auditivo, depois aumentado de novo. Tinha ouvido tudo. Estava olhando para minha mãe do jeito que uma senhora idosa olha para alguém em quem confiava e acabou de recolocar em outro lugar na cabeça. Não falou nada. Não precisava. O Caio, primo do Rodrigo, 45 anos, engenheiro, estava sentado do outro lado da sala o tempo todo. Se levantou, não disse e ficou lá, de frente para a porta da frente, com as mãos na cintura. 3 outros primos do Rodrigo se levantaram e foram para junto dele. Não foram embora. Só ficaram no corredor. O Salgado tirou o quarto documento. A Vanessa disse: a Nina precisa ir para casa comigo hoje. O Salgado colocou o quarto documento no colo dela. Senhora Vanessa, o Canil Fagundes não tem licença junto ao órgão de defesa agropecuária para venda comercial interestadual. O atestado veterinário que lhe entregaram foi assinado por um Dr. Fagundes, que perdeu o registro profissional em 2022. A senhora comprou um filhote de 12 semanas de um vendedor não regularizado, usando um documento de saúde fraudulento para transportar entre estados. O animal não pertence legalmente. A senhora. A Vanessa começou a chorar. Ninguém se moveu na direção dela. O Salgado tirou o último conjunto de documentos, 3 cópias idênticas, 15 páginas cada. Colocou uma na frente da Vanessa, uma na frente da minha mãe, uma na frente do meu pai. Isso é uma notificação de cessação de contato. Qualquer comunicação com a Iris, direta, indireta ou por terceiros, vai disparar o processo de indenização civil que vocês têm em mãos agora. Despesas médicas até o momento, 370. Danos punitivos e morais a critério dos advogados estão discriminados na página 11. Ele levantou os olhos. Leiam a página 11 com calma. O Caio voltou para a sala, vindo do corredor, parou no meio do tapete, olhou para minha mãe, depois para o meu pai. Disse: eu venho passando os feriados na casa de vocês há 13 anos. Nunca disse nada sobre o jeito que tratam a Marlene. Vou dizer agora. Meus filhos não vão pôr o pé nessa casa de novo. Nem nenhum Hollister, nem nenhum da família do Rodrigo. Pegou o casaco de trás de uma cadeira da mesa de jantar. Os 3 primos no corredor pegaram os deles. Saíram pela porta. A porta se fechou atrás deles. Alguém estava chorando em algum lugar da casa. Difícil dizer quem. O Salgado olhou para o Rodrigo. O Rodrigo fez que sim, uma vez. O Salgado abriu a pasta de novo. Eu hesitei em incluir isso, disse. Trouxe porque acredito que todo mundo nessa sala precisa ver. Tirou uma captura de tela impressa de um story do Instagram. A imagem mostrava a Vanessa tirando uma selfie na porta da garagem dos meus pais. Atrás dela, o pano rosa estava esticado sobre a caixa. A expressão dela era de cúmplice, de brincadeira. A legenda corria na parte de baixo, em letras brancas, prestes a roubar a cena, e depois um emoji piscando. O Salgado colocou o papel na mesa. Disse: o horário desse story é 12:04. A Iris desmaiou às 12:30. Isso foi postado 26 minutos antes da sua sobrinha parar de respirar. A Vanessa olhou fixo para o papel. Disse: roubar a cena é só uma expressão. Não quer dizer. O Rodrigo falou pela primeira vez em quase 20 minutos. A voz dele estava plana. Quer dizer que você sabia que a Iris ia virar uma distração e você garantiu que o Rafael continuasse sendo a história. A Vanessa balançou a cabeça rápido. Isso não é. O Salgado tocou calmamente o segundo trecho de áudio da campainha. Não da varanda. Esse era da cozinha.
A voz da minha mãe, 3 semanas antes da festa, saiu do alto-falante do notebook como se estivesse do nosso lado. Deixa a mãe dela lidar com isso. O Rafael precisa do dia dele hoje. Minha mãe colocou as 2 mãos no rosto. O Rodrigo não levantou a voz. Disse: Você mandou a Vanessa trazer o filhote. Minha mãe disse, por trás das mãos. Eu não sabia que ela. Eu confiei nela. A Vanessa disse que a Nina era hipoalergênica. O Rodrigo colocou outro papel na mesinha de centro, o e-mail do Canil Fagundes, a resposta do próprio criador. Huskies não são hipoalergênicos. Não recomendamos presentear uma criança com sensibilidade a pelos. Colocou a resposta da Vanessa ao lado. Ela vai superar isso. Minha mãe tirou as mãos do rosto. Olhou para Vanessa. Olhou do jeito que eu imagino que uma mãe olha para uma filha que ela achava ter criado direito e percebe que não criou. Foi o primeiro olhar honesto que minha mãe deu para minha irmã em 40 anos. Os ombros da Vanessa começaram a tremer. Ela disse: Eu não estava tentando machucar ela. O Rafael trabalhou tanto e você, a Marlene sempre transforma tudo em questão da Iris. Eu só queria um dia. O Rodrigo disse: A Iris tem 9 anos. O Rafael tem 18. Ele vai ter milhares de dias. Ela ia ter um. A sala ficou em silêncio. O bolo intocado da Iris ficou no balcão, através do vão da cozinha. Não tinha sido cortado. Estava inteiro. As velhinhas nunca foram acesas. Meu pai, mais baixo do que eu já tinha ouvido ele na vida, disse: Rodrigo, ela cometeu um erro. O Rodrigo não respondeu. O Salgado falou: Seu Osvaldo, é exatamente essa distinção que viemos corrigir aqui. Quero parar um instante na palavra erro, porque foi essa palavra que segurou a nossa família inteira por 3 décadas. Um erro é quando você derruba o sal na panela fervendo em vez de usar o salete. Um erro é pegar a saída errada na rodovia. Um erro não é mandar uma confirmação de entrega para o e-mail errado. Um erro não é o que minha irmã fez. Minha irmã encomendou um husky. Minha irmã usou uma estranha para criar o filhote durante 2 semanas. Minha irmã forçou minha filha a abraçar aquele cachorro na frente de 30 pessoas para que o filho dela tivesse um vídeo mais bonito de aprovação em Princeton. Minha irmã chamou isso de momento. E depois, com a garganta da minha filha já inchada, minha irmã disse para 14 convidados que o dia tinha acabado e pediu para o filho adolescente dela discursar no microfone que ela mesma tinha pegado da varanda da mulher que ela chama de mãe. Meu pai chamou aquilo de erro. Por 36 anos, quando minha mãe me chamava de criativa e minha irmã me chamava de dramática e meu pai me chamava de a irmãzinha da Vanessa, eles estavam fazendo a mesma coisa. Estavam escolhendo uma palavra pequena o bastante para tornar o que aconteceu esquecível. Erro era essa palavra. O Rodrigo, parado no meio da sala com um relatório de alta debaixo da mão, se recusou a entregar essa palavra para eles. Foi aí que eu voltei para casa. Tinha dito para Cristina que voltaria em 30 minutos. A Adriana, esposa do Caio, tinha vindo ficar com a Iris para eu poder estar ali. Deixei o Rodrigo fazer a primeira parte sozinho porque ele pediu. Eu não ia perder a segunda. Entrei na sala. O tênis roxinho da minha filha estava na minha mão direita. Tinha pegado na grama no caminho para dentro. Tinha manchas de grama no salto. A Vanessa me viu. Disse: Marlene, eu sinto muito. Eu não olhei para ela do jeito que ela queria que eu olhasse. Olhei para a pilha de papel na mesinha de centro. Depois olhei para ela. Falei: Fala isso pro papel. Foi ela que quase parou de respirar. Coloquei o tênis em cima da pilha de recibos. Ninguém tocou na pilha de novo. Se você chegou até aqui e está assistindo isso sozinha, às 2 da manhã, porque alguém na sua família também fez essa distinção entre erro e o que ela de fato fez, eu quero te dizer uma coisa antes de terminar essa história. Você não está exagerando. Você está finalmente indo exatamente até onde precisa ir. Deixe a palavra Iris nos comentários se ainda não deixou. Conta de onde você está assistindo e fica comigo. A última parte é a que mudou a vida da minha filha. 3 semanas se passaram. Foi e não foi silencioso. A imobiliária da Vanessa, a Prisma, abriu uma investigação interna de ética na quarta-feira depois da festa. 2 das maiores captações dela, uma casa de 4,4 milhões em Morumbi
e um sítio de 3,6 milhões em Alphaville, se retiraram discretamente da representação dela na segunda-feira seguinte. Os proprietários não deram nenhum motivo público. No mercado imobiliário de luxo, silêncio é o motivo mais alto que existe. As avaliações dela no Google caíram de 5,0 para 2,8 em 8 dias. Um grupo privado no Facebook, Mães de Alphaville, com 2.300 integrantes, postou um relato anônimo de um incidente numa festa de aniversário em Alphaville, envolvendo uma criança com condição anafilática documentada e uma tia que ignorou o prontuário médico. Sem nomes. Todo mundo sabia quem era. A Vanessa mandou mensagem para a administradora do grupo 2 vezes, pedindo para tirar o post. A administradora recusou. O post não violava nenhuma regra do grupo. No dia 8 de maio, a Prisma suspendeu as responsabilidades de listagem da Vanessa por 60 dias, aguardando revisão final. A certificação dela para o segmento de luxo, o papel que permite listar imóveis acima de 2 milhões, ficou suspensa. Ela não perdeu o registro de corretora junto ao Cresce. Perdeu a porta pela qual a carreira dela tinha entrado. Eu não comemorei nada disso. Não precisei. O Eduardo se mudou para o quarto de hóspedes na mesma semana em que a Prisma suspendeu a Vanessa. Não contou para ela o motivo. Contou para o Rafael. Disse baixinho na cozinha num domingo de manhã: sua mãe fez uma escolha que machucou alguém menor que ela. Isso não é uma coisa pequena. O Rafael fez que sim uma vez. Depois me mandou mensagem. Dizia: Tia Marlene, sinto muito mesmo. Posso mandar uma coisa para Iris? Entendo se você disser não. Perguntei ao Rodrigo. O Rodrigo disse que sim, mas por meio dele. O Rodrigo revisou o pacote. O Rafael mandou um livro infantil de capa dura sobre vulcões, porque a Iris tinha contado para ele no dia de ação de graças, que queria ser geóloga. Dentro da capa, na letra de rapaz de 18 anos, ele escreveu: Espero que você seja a estrela do seu próximo aniversário. Primo Rafael. A Iris leu o bilhete, guardou o livro na mesinha de cabeceira, não falou sobre a tia. Minha mãe me mandou 2 cartas em envelopes daquele papel cor de creme que ela sempre usou. Não abri nenhuma. Guardei as 2 numa gaveta da cozinha. O Rodrigo não perguntou. Minha mãe foi de carro até a casa do Caio, em Vargem Grande Paulista, uma semana depois da festa. Tocou a campainha. O Caio atendeu, mas não abriu a porta de vidro. Falou com ela através dela. Zélia, eu não tenho nada para te falar. Tenho coisas para falar sobre você. Isso é diferente. Fechou a porta. Meu pai mandou mensagem para o Rodrigo no dia 12 de maio, perguntando se podiam tomar um café num lugar em Cotia que costumavam ir quando o Rodrigo e eu éramos noivos. O Rodrigo respondeu naquela noite: Osvaldo, eu não estou com raiva, só estou acabado com isso. É um tipo diferente de terminado. Se cuida. Não mandou outra mensagem. A Nina, o filhote, passou a primeira semana especializado em raças nórdicas, em Campinas. Uma família com 2 filhos adultos e sem nenhuma alergia adotou ela 12 dias depois. Não perguntei os nomes deles. Espero que sejam gentis com ela. Ela não escolheu nada disso. No segundo domingo de maio, Dia das Mães, o Caio e a Adriana deram um almoço na casa deles, em Vargem Grande Paulista. A Iris foi comigo e com o Rodrigo. Ela usou um vestido diferente, um que escolheu ela mesma, verde escuro com florzinhas brancas, não o lilás. Os filhos do Caio correram para recebê-la na porta. A Adriana pegou a mão da Iris e levou ela por toda a casa, cômodo por cômodo, para ela escolher onde queria sentar. A Adriana se abaixou perto do ouvido da Iris e falou, alto bastante para eu ouvir: Iris, você vai comer bolo primeiro em qualquer casa de Hollister a partir de agora. Na mesa, 20 adultos levantaram uma taça para mim. Foi o Caio quem fez isso. Não fez discurso. Só disse: A Marlene, eu não chorei na frente deles. Guardei isso pro carro. Quero te contar sobre as coisas pequenas que aconteceram nessas 3 semanas, porque foram as que eu mais me lembro. Uma mulher que eu nunca tinha conhecido, uma mãe de Alphaville chamada Judite, que administra um grupo privado de apoio à alergia no Facebook, me procurou através de uma amiga em comum. Perguntou se eu toparia falar no encontro de primavera dela sobre o incidente da festa, mas só se eu me sentisse pronta.
Falei que ainda não estava pronta para falar em público. Ela disse: tudo bem. Quando estiver, a gente vai estar aqui. Mandou para Iris uma abelhinha de pelúcia pelo correio, com um cartão que dizia: de todas as mães que sabem. A enfermeira pediátrica, a Cristina, me ligou numa quarta depois da festa. Estava no intervalo dela. Tinha ficado pensando na Iris. Perguntou como ela estava. Contei que a Iris andava desenhando mais. A Cristina disse: é assim que criança processa. Deixa ela desenhar. Manda um beijo da enfermeira Cristina. Eu mandei. A Iris desenhou uma enfermeirinha de jaleco amarelo claro e colou na geladeira por uma semana. O detetive Bastos ligou para o Rodrigo uma vez, no 10º dia. Disse que o relatório obrigatório tinha sido encerrado sem encaminhamento criminal, porque o promotor decidiu não seguir com a acusação. O Salgado já tinha garantido o enquadramento cível e a Vanessa tinha concordado, por escrito, em não contestar nada, em troca de manter os termos da cessação de contato em sigilo. O Bastos disse, baixinho: extraoficialmente, espero que sua filha esteja bem. O Rodrigo agradeceu. Disse: ela está. No caminho de volta para casa, a Iris ficou quieta no banco de trás. Olhava as árvores na rodovia do jeito que olha as coisas em que está pensando fundo. Depois levantou os olhos. Mamãe, a vovó tá doente? Porque ela não veio. Eu não respondi na hora. Olhei para o Rodrigo. Ele manteve os olhos na estrada, mas eu vi ele confirmar com a cabeça. Falei: a vovó não tá doente, filha. A vovó fez uma escolha que te machucou. E quando um adulto te machuca de propósito, às vezes a gente não visita mais, mesmo sendo a vovó. O carro ficou quieto. Eu observava ela pelo retrovisor. Ela olhou pela janela. Depois disse, sem se virar para mim: tá bom, mamãe, eu já sabia. Não perguntei o que ela quis dizer. Acho que eu não teria conseguido carregar a resposta. O Rodrigo vinha reformando nossa cozinha desde a segunda semana de janeiro. Era um projeto que eu queria fazia 6 anos, e tinha adiado toda vez que minha mãe dizia que era desperdício de dinheiro. Ele começou sem me contar, usando fins de semana e noites, colocando o contrapiso e a estrutura nova dos armários. Em meados de maio, o balcão já estava pronto. Quartzo, veios quentes num tom creme suave. Nada de fórmica, nada de turquesa. Ele me entregou um café na cozinha pronta, num domingo, dia 17 de maio, e disse baixinho: Marlene, o balcão ficou certo. A Iris estava sentada na nova ilha, desenhando. Vinha desenhando mais desde a festa. Árvores, principalmente. Casinhas com 3 pessoas em pé embaixo dos galhos. Ela levantou os olhos. Mamãe, dá para colocar meu papel do hospital na geladeira? Parei a chapa de waffle. Me virei para olhar para ela. Ela disse: porque o outro diz o que podia acontecer. E esse diz o que aconteceu de verdade. Então eles deveriam ficar juntos. Tirei o relatório de alta da gaveta onde eu vinha guardando, plastificado. Fui até a geladeira. Abri o freezer, depois fechei, porque precisei de um segundo. Tirei o ímã do cartão antigo de alergia. Coloquei as 2 folhas plastificadas lado a lado, na porta. Dei um passo para trás. A Iris veio até mim. Vasculhou a cestinha na bancada, atrás dos ímãs em forma de pedra, que tinha feito na aula de artes em outubro. Pressionou um pedaço de quartzo pintado de branco no canto de cima do relatório de alta. Pronto, disse. Agora eles são um par. Fiquei parada na janela da cozinha olhando para o nosso quintalzinho. O gramado tinha uma falha onde o terreno afunda na primavera. A Iris tinha plantado 3 tulipas ali no outono passado. 2 tinham brotado. Amarelas, a cor que ela escolhe para tudo que é feliz. O Rodrigo veio atrás de mim. Não disse nada. Colocou a mão nas minhas costas, só isso. Quero dizer essa última coisa com cuidado, porque venho pensando nela há semanas. Por 36 anos, eu chamei aquelas pessoas de família porque achava que família significava ficar. Minha mãe me ensinou isso. Meu pai me ensinou isso. Minha irmã usava essa palavra, família, como uma coleira que podia puxar toda vez que eu pedia demais. E eu deixava ela puxar. Porque era isso que minha mãe tinha me ensinado que família significava. Minha filha me ensinou, em 90 segundos, num gramado em Alphaville, que família é notar quando alguém não consegue respirar e fazer alguma coisa a respeito. Mesmo que quem não consiga respirar seja você.
A Iris levantou os olhos do desenho. Mamãe, esse é um final feliz? Eu me virei da janela, sentei no banquinho ao lado dela, olhei para o que ela tinha desenhado. Era uma árvore com 3 pessoas em pé embaixo dos galhos. Não 5, 3. É, eu disse. É o final que a gente escolheu, filha. É a mesma coisa. Ela fez que sim uma vez. Voltou a colorir. O paninho rosa daquela caixa está dobrado dentro de uma caixinha, na prateleira mais alta do meu armário. Não vou jogar fora, não vou usar. Não é um troféu. É um recibo. Ele me lembra que eu estava lá. Me lembra que a Iris estava lá. Me lembra que uma mulher em quem eu confiei a vida inteira pegou um microfone numa varanda e disse para os nossos 30 convidados que a festa tinha acabado, enquanto minha filha ainda ficava roxa no quintal. As pessoas que fizeram aquilo não estão mais na minha vida. Podem mandar cartas, podem mandar flores, podem mandar um e-mail através de um advogado, não podem voltar. Eu não precisei levantar a voz em nenhum momento disso tudo. Não precisei. O papel falou por mim, e eu fiquei perto bastante da minha filha para ouvir ela respirar,